Pois bem, meus amigos, o que aconteceu na congregação de Inamar 1, setor 28 do Ministério de Belém, em Diadema, São Paulo, não é só sobre troca de pastor, conforme foi colocado no outro vídeo. O sintoma ali é muito mais grave do que se imagina. Porque quando uma igreja precisa de seis policiais civis armados para apresentar um novo líder após aquela confusão, para você que não lembra, essa confusão aí, ó, o problema nesse caso não é mais espiritual, cara. É problema na engrenagem. E a mensagem, diante do que eu recebi, e eu vou ler para vocês, não fica aqui uma mensagem de paz, jamais. A começar pela expulsão do líder, não é verdade? Até porque esses policiais aqui foram enviados, foram mandados, respaldados por um vereador que me mandaram o nome dele, um tal de Eduardo. E fica questionamentos, e não questionamentos eclesiásticos aqui, quando envolve-se um político, policiais, né, armados para empossar um novo líder. Fica uma pergunta que passa do contexto eclesiástico, teológico e parte para o lado político, democrático. A pergunta que muitos estão fazendo é: o que está acontecendo nesse setor 28, cara? Até vou ler para vocês entenderem o que eu recebi. Mas antes, deixa o seu like, seu comentário aí que é importante, ajuda muito nós. Se não é inscrito do canal, se inscreve. E bora tentar entender mais um episódio após essa confusão aí que aconteceu na retirada de um dirigente acusado. Se você não viu o vídeo é esse aqui. Você corre aí, eu acho que é o penúltimo ou antepenúltimo vídeo. Está com essa capinha aí, você vai entender o que aconteceu para entender o que, né, a gente vai comentar no vídeo de hoje. Preste atenção para você entender. Gostaria de aproveitar do seu engajamento e da sua visibilidade para fazer mais uma denúncia referente ao escândalo da congregação do Inamar 1 do setor 28 do Ministério de Belém. Domingo agora que passou, dia 22/2, foi feito pela pessoa do pastor Fábio Tuponi a apresentação do novo pastor da congregação. O tal de pastor Lucas, pessoa que não tem nada a ver com tudo o que aconteceu e que ficou como um bode expiatório porque caiu no meio de um cenário de guerra. Acredito eu, sem entender nada. Mas a questão foi que durante a apresentação, de forma a nos intimidar, foram levados 6 seguranças policiais civis, armados, a mando do nosso, entre aspas, amado vereador Eduardo Minas. Só fica uma pergunta, né? Esses policiais estavam em serviço ou estavam apaisando? Ou seja, fazendo um bico, talvez, né, para o vereador. O mesmo passou o culto tirando fotos, aqui no caso o vereador. O mesmo passou o culto tirando fotos nossas e encaminhando para os seus funcionários, de forma a nos intimidar para que não houvesse mais escândalos e que pudesse obter sucesso em limpar a imagem do setor. Estávamos sentados em um grupo e fomos todos filmados diretamente. Fomos fotografados diretamente, o que causou bastante desconforto. Não podíamos nos movimentar pela igreja, que éramos seguidos. Fora que, ao chegar no templo, ao perceber que éramos nós, os seguranças disseram: são eles, e nos seguiram até o local onde ficávamos sentados. Exatamente desconfortante. Ou seja, reconhecimento de pessoas que ficaram do lado do pastor, que acusaram, né, de ter, enfim, do vídeo lá, o pastor que foi expulsado. Além de tudo isso, há um desconforto geral da igreja com o setor, visto que foram diversas as vezes as que o setor já pisou na bola com a congregação. Além de terem feito o pastor Ismael passar vergonha em público com comentários extremamente autoritaristas, o pastor Tuponi permitiu que o Belém, sede não setorial,
passasse a mão em uma verba conquistada pelos próprios membros da congregação. Há uma parceria com a Claro para a locação de laje para instalação de antenas de telefônicas. Benefício esse conquistado pelos próprios membros. Não sei ao certo o valor, porque a sede esconde esse contrato, mas é um valor alto, que sempre tinha sido negociado, que parte dele viria para a congregação. Porém, todo esse valor vai para os cofres da AD Belém. Enquanto eles andam de carros importados, a congregação não tem verba nem autorização para trocar um telhado cheio de infiltrações, trocar um forro, pintar um templo, trocar um piso. Ou seja, locar uma laje da igreja para uma companhia de telefone e não deixa um centavo sequer para a própria congregação, é tudo para a sede, é isso que eu entendi. É bastante revoltante, indignante e vergonhoso ver como o sistema trata os membros. Somos uma congregação de uma região de baixa renda, de favela. Muitas irmãzinhas mais pobres tiram os seus dízimos e oferta da compra do mês, do gás, para valorizar sua fé em Cristo. Ou para ter moral com o obreiro também, né? Porque se não der o dízimo, você não é considerada nem membro da igreja, o membro da igreja. Para um sistema vir e roubar esse dinheiro, investir no seu próprio luxo, por diversas vezes e por pessoas e pastores diferentes, foi tentado conversar com o pastor Fábio Tuponi para que esse assunto fosse levado ao Belém. Porém, ele, como parte suja que faz parte do sistema, sempre arruma uma forma de silenciar as pessoas. Muitas pessoas têm medo de denunciar e de falar, outras por medo de perder o cargo ou por medo de sofrer represálias pelo seu jeito sargentão e às vezes até racista e machista. Isso aqui é pesado, cara. E machista dele acabam ficando calada e aceitando as imposições doutrinárias do sistema. E o que digo não são acusações levianas. Todas elas podem ser provadas e comprovadas. Sabemos que não temos força para acabar ou derrubar esse sistema podre, mas queremos divulgar e fazer isso chegar ao mais longe possível, para que as cabeças de tudo isso saibam da nossa insatisfação, saibam que sabemos de tudo e que vamos batalhar e brigar pela nossa congregação. E eu deixo aqui uma pergunta à liderança, à alta cúpula aí da AD Belém, São Paulo. O senhor Cacique Velho está sabendo do que está acontecendo na congregação setor 28 em Diadema? Será que ele tem conhecimento dessa locação de uma laje da igreja e o dinheiro vai para a sede de Diadema e não fica na congregação de Inamar? Se não sabe, encaminhe esse vídeo, meu amigo, para chegar na mão do Cacique Velho, para ele entender o que está acontecendo, porque não foi só um problema de liderança que foi retirada. Não, pelo que aparenta, provavelmente tem coisas pior acontecendo. Aparentemente, tudo indica que está havendo um desvio gigantesco referente a essa parceria com a Brasil Tower e a Claro sobre essa locação do espaço. E será que a sede de Belém, São Paulo, está sabendo disso? Porque a sede, no caso do setor que seria Diadema, né, tenta abafar pelas informações aqui contidas. E outra, levar possivelmente policiais civis para empossar uma liderança só reforça a ideia de que a liderança religiosa está sustentada na força e não na confiança da membresia. Misturando, né, igreja e mandato político, um vereador envolvido de forma perigosa, segundo as informações, transformando fiéis, transformando membros em possíveis suspeitos dentro da própria comunidade que não pode expor a sua vontade. Para mim, cara, isso aí é um tiro no pé, é uma estratégia totalmente furada.
Porque quem está ferido pelo escândalo anterior, né, do que aconteceu, não vai se sentir acolhido diante do novo líder e simplesmente vai se sentir pressionado. E quando se fala de pressão, mais ruptura, mais pressão, mais rachaduras, mais denúncias, mais desgaste público. É isso. Se resolvesse as coisas dentro de um consenso da própria comunidade local, provavelmente nem essa denúncia aqui estaria saindo. Se a intenção era trazer policiais, um vereador de influência, né, para tentar resolver, pacificar, né, a situação, eu digo que escolheram totalmente um método errado, porque pacificação se resolve, se faz com diálogo aberto com os fiéis, prestando conta, sendo transparente e demonstrando humildade de querer resolver o problema dentro de uma direção de Deus. Mas no caso aqui, pelo que entendi, foi na força policial e política, né? E lamento em dizer ao senhor dirigente da igreja aí, o próprio líder do setor, né? Arma na cintura, meu amigo, não resolve crise moral. Policiais paisando, político, não resolve crise moral. Só deixa claro, escancara que você, a liderança em si, perdeu totalmente o controle da narrativa. E agora é se arcar com as consequências de denúncias que continuarão chegando aqui no nosso canal. E depois, né, se levantam dizendo que estamos perseguindo. Mas olha o que estão fazendo. Porque, para mim, tudo isso que aconteceu, relatado aqui, só estão tentando proteger os seus interesses e não a igreja, né? Enquanto isso, estão amedrontando os fiéis para calarem a boca e aceitar tudo do jeito. E pelo que dá a entender, o líder do setor tenta impor as coisas à força. No final das contas, não vai resolver o problema. Se você é do setor 28, ajuda a divulgar o nosso conteúdo aqui. Se é da Assembleia de Deus Belém, ajuda a fazer esse vídeo chegar até ao conhecimento da liderança em Belém, São Paulo, para que alguma atitude venha a ser tomada e nós não viemos aqui gravar mais conteúdo relacionado ao setor 28. Deixe seu comentário aí embaixo que é importante, seu joinha ajuda muito. Se não é inscrito do canal, se inscreve. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.